O mundo inteiro ficou chocado com o desaparecimento do submarino da Ocean Gate nos últimos dias. Um simples passeio, já feito diversas outras vezes até os destroços do Titanic, acabou virando uma tragédia de comoção mundial. E o pior, tudo isso já era previsto para acontecer. Uma profunda investigação está sendo feita nesse momento e tudo leva a crer que o culpado por tamanha negligência finalmente vai ser revelado. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que acabou gerando essa fatalidade. No dia 18 de junho de 2023 se dava início a mais uma expedição da Ocean Gate rumo aos destroços do Titanic, assim como a empresa já havia feito diversas outras vezes. Inclusive, o diretor do filme Titanic, James Cameron, chegou a visitar os destroços do navio 33 vezes para coletar dados e produzir o filme. A 640 quilômetros da província de Terra Nova, no Canadá, nas geladas águas do Oceano Atlântico, se deu início ao processo de 3 horas até chegar no fundo do oceano. Porém, 1 hora e 40 minutos depois de começar a descer, o submarino acabou perdendo contato com a base. O submarino exclusivo da Ocean Gate é construído com uma combinação arriscada de fibra de carbono e titânio, o que acaba resultando em uma estrutura leve, porém instável. A equipe corajosa já estava pronta para embarcar em uma jornada subaquática, mas tinha um pequeno detalhe: o controle de videogame para navegação. Pois é, você ouviu direito, um controle de videogame. Infelizmente, o Titan foi equipado com um sistema de controle de videogame que acaba tornando a navegação um verdadeiro pesadelo. A falta de precisão e a resposta imprevisível dos comandos transformam cada movimento em um desafio frustrante. É uma verdadeira batalha para manter o submarino no curso desejado e não colidir com os obstáculos que se encontram lá embaixo. Apesar de ser uma coisa normal na indústria usar controles de videogame para condução de projetos, como no caso das Forças Armadas Americanas, que usam controle de Xbox devido à familiaridade dos soldados com o equipamento, no caso do Titan isso gerou uma desconfiança entre as pessoas que faziam esse tipo de excursão singular. Porém, como não existem muitas outras opções no mercado para realizar essa visita até os destroços do Titanic, os 4 passageiros aceitaram pagar a quantia de $250 mil e embarcar nessa aventura. Eram eles Shahzada Dawood, o empresário paquistanês, Suleiman Dawood, o filho do empresário paquistanês, Hamish Hardik, um bilionário empresário e explorador britânico, e Paul Henry, segundo a The Guardian e a BBC, um perito no fundo do oceano. E é claro, Stockton Rush, o diretor executivo da Ocean Gate. 5 pessoas corajosas que, apesar de todos os avisos sobre os riscos presentes na viagem, inclusive a obrigatoriedade de assinar um documento que deixava bem claro o risco de vida, decidiram embarcar rumo à escuridão do Oceano Atlântico para poder vivenciar de perto os destroços do Titanic. Era uma noite estrelada em 14 de abril de 1912. O Titanic, considerado inafundável, orgulhava-se de ser o maior e mais luxuoso navio já construído. Com mais de 46 mil toneladas, a sua imponência cortava as águas com elegância e confiança. Mais de 2.200 pessoas embarcaram nessa viagem épica. Com expectativas de uma jornada cheia de promessas e aventuras, os passageiros eram uma mistura de ricos e famosos, imigrantes em busca de uma nova vida na América e uma tripulação dedicada, pronta para oferecer serviços incomparáveis com a época. Entretanto, no meio dessa gloriosa façanha da engenharia, a natureza implacável preparava-se para desafiar a arrogância humana. Às 11 horas e 40 minutos da noite, uma colisão com um iceberg desencadeou numa sequência de eventos que mudaria o curso da história. O impacto foi devastador. A enorme massa de gelo rasgou o casco do Titanic, abrindo várias fissuras mortais. O inafundável estaria agora condenado. Enquanto a água fria e implacável invadia os compartimentos, pânico se espalhava. Os passageiros corriam pelos corredores, a tripulação lutava para manter a ordem e os botes salva-vidas começavam a ser lançados. Apesar dos esforços heróicos dos tripulantes, a quantidade de botes salva-vidas era insuficiente para todo mundo. Uma terrível decisão teve que ser tomada. Quem seria salvo e quem seria deixado para trás? O Titanic,
uma obra-prima da engenharia e símbolo de poder e opulência, estava fadado a um destino trágico. Aos poucos, seu orgulho foi dominado pela escuridão do oceano. Naquela fatídica noite, mais de 1.500 almas perderam as suas vidas, deixando o mundo em estado de choque e luto. O naufrágio do Titanic se tornou uma das maiores tragédias marítimas da história, uma lembrança dolorosa da fragilidade humana diante das forças imprevisíveis da natureza. Enquanto as águas engolem silenciosamente os destroços do navio, a história do Titanic vive como um lembrete permanente da nossa vulnerabilidade e da necessidade de respeitar o poder impetuoso dos mares. E mais de 100 anos depois, a embarcação naufragada em 1912 continuaria a ceifar vidas, mas dessa vez pela negligência por trás de uma empresa milionária. Existe uma brecha na lei para operações feitas em águas internacionais, o que levou a empresa a operar com negligência e até mesmo com a falta de regularização em suas operações. A própria empresa teria alertado que seu mais novo submersível não havia sido aprovado ou certificado por nenhum órgão regulador e que o mergulho poderia facilmente resultar em lesões físicas, incapacidade, trauma emocional ou até mesmo a morte. Na prática, qualquer pessoa pode navegar em águas internacionais para qualquer fim sem ter que informar qualquer país ou instituição, e foi dessa maneira que o Titan pôde realizar sem qualquer empecilho legal as suas expedições, mesmo não tendo qualquer aval para funcionar. Isso porque os destroços do Titanic, originalmente o destino do submersível, estão submersos em águas internacionais, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. 5 pedaços do casco do submarino foram encontrados na manhã de quinta-feira, o que confirmava a implosão. Assim, restando agora apenas a investigação aprofundada para saber o que levou de fato ao rompimento das barreiras de segurança. Assim como na aviação, os estudos agora estão focados em certificar este tipo de aventura e torná-lo cada vez mais seguro. O ser humano nos dias de hoje já possui tecnologia para alcançar profundidades ainda maiores do que a que o Titanic se encontra. Submarinos não tripulados já ajudaram o ser humano a atravessar a barreira do desconhecido e desbravar a escuridão do oceano. Com 6 metros de comprimento e pesando 3 toneladas, o Odisseu 6K é um veículo remotamente operado em alto mar, capaz de trabalhar em profundidades de até 6.000 metros, embora robusto. Trata-se de um veículo versátil, capaz de executar uma série de tarefas, como o monitoramento do oceano, inspeção de estruturas industriais subaquáticas, coleta de amostras biológicas e geológicas e filmagens e recuperação de objetos do fundo do mar. Mas até mesmo operações com submarino não tripulado são extremamente caras, podendo facilmente ultrapassar a casa dos milhares de dólares em operações consideradas simples. Um exemplo da dificuldade e do valor em buscas no oceano foi o caso do avião Air France, desaparecido em 2009. No final da manhã de 3 de abril, o navio da expedição Alúcia foi violentamente sacudido no Atlântico Sul por fortes ventos no convés de popa, enquanto a tripulação se amontoava vestida com capas de chuva e observava um borrão amarelo no horizonte. Através dos mares cada vez mais pesados, surgiu um submarino robô, trazendo 15.000 fotos que eles esperavam ansiosos para ver, mas ele havia flutuado para a superfície bem na hora que os ventos aumentaram de velocidade, chegando a incríveis 30 nós, e as ondas a 1,5 metro de altura atingindo a polpa. Era perigoso demais recolher o submarino naquela hora. Por isso, eles tiveram que apenas observar e esperar. Durante 8 horas, o Alúcia havia percorrido o oceano perto do local conhecido como LKP, Last Known Position, a última posição conhecida do voo 447, onde caiu o jato da Air France que havia desaparecido em junho de 2009, na metade do caminho entre a América do Sul e a África. Nos quase 2 anos seguintes, 3 outras equipes de busca procuraram pelos destroços, mas essa era a primeira vez que o Alúcia tentava. O navio levava a bordo 3 submarinos Remo 6000, alguns dos veículos de busca submarina mais avançados do mundo, que varriam o fundo do mar em torno de longas 20 horas. Depois vinham à superfície para entregar imagens de sonar à equipe científica do Alúcia, que analisava cuidadosamente dados em torno de 12 horas sem parar. Até agora eles não haviam encontrado o avião, mas na véspera um cientista apontou algo incomum no monitor e disse: "O que pode ser isso?"
Desde então, o clima a bordo do Alúcia ficou tenso. Todos sabiam o quanto estava em jogo naquele momento. Esse não era um simples scan do mar ou um estudo de amostras de salinidade. As famílias dos 228 passageiros estavam ansiosas pelos resultados. A busca já durava 2 anos e havia custado mais de 25 milhões de dólares. Finalmente, então, foi içado o submarino a bordo. Eles fecharam as cortinas da sala para que a tripulação cientista não pudesse ver o que tinha lá dentro e fizeram questão de deixar o link de satélite offline para que nenhuma novidade não vazasse. Eles então se reuniram em torno do monitor do computador quando as primeiras imagens do voo 447 começaram a aparecer na tela. Turbinas, trem de pouso e partes da fuselagem foram as primeiras imagens a aparecer, todas nitidamente visíveis no fundo do oceano. A gente espera que o mesmo seja feito no caso da Ocean Gate. Afinal, uma notícia que acabou tomando proporções mundiais serviu para nos mostrar a fragilidade do ser humano e a ambição e busca de cruzar a barreira do desconhecido. A Ocean Gate, nesse momento, caminha para se explicar nos próximos dias como tantas normas foram quebradas e quem de fato deu a liberdade para a empresa operar com tantas negligências. Pois é, a gente fica por aqui. Eu te convido nesse momento a se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e, claro, deixar o seu like. Assim você vai estar me motivando a sempre trazer conteúdo de qualidade aqui no canal.